Olá, muito bom dia para você que está aí acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, Estúdio Câmara ao vivo, hoje quinta-feira, dia 2 de julho, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Vamos conversar hoje sobre a permanência das meninas no esporte. Você sabe que tem uma pesquisa recente que foi encomendada por uma marca de produtos de higiene pessoal e essa pesquisa constatou que uma em cada duas meninas ao redor do mundo abandona a prática esportiva na adolescência. No índice de abandono verificado entre as jovens de 11 a 17 anos, representa o dobro do observado entre os meninos. De acordo com esse estudo, o principal fator para essa desistência é a baixa autoconfiança corporal, com 69% das meninas afirmando já ter deixado ou pensado em parar as atividades esportivas por inseguranças relacionadas à aparência física. No Brasil, esse cenário é ainda mais preocupante. O número salta de 74%, o equivalente a 3 em cada 4 meninas. O futebol, historicamente, ele é visto como um espaço predominantemente masculino e está entre as modalidades mais impactadas por essa realidade, com 60% das meninas deixando de praticar o futebol ao longo da adolescência. Em um momento em que os holofotes se voltam, para os grandes eventos, como a Copa do Mundo que a gente está vivendo e a Copa Feminina do ano que vem, acredito que debater os desafios enfrentados pelas meninas torna-se urgente para que a gente possa estimular discussões sobre autoestima, pertencimento e permanência. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então participe com a gente, o WhatsApp está na tela para você. Você conhece, os fatores que influenciam a participação e a permanência das meninas no esporte? Alguém aí da sua casa, da sua família, já teve uma iniciação esportiva e de repente, do dia para a noite falou, não é para mim, não vou mais. E poderia ser uma pessoa que pudesse ter uma perspectiva bem positiva no esporte, uma menina, mas por algum motivo ou então pela baixa autoestima decidiu parar com o esporte? Então, conta pra gente se você tem essa experiência, se você tem uma dúvida, nós estamos aqui com as nossas convidadas já no estúdio. Daqui a pouquinho nós vamos apresentá-las. Enquanto isso, você vai mandando a sua mensagem e já a gente fala sobre a permanência das meninas no esporte. 1997-829-3776. Esse é o nosso contato, nós estamos aguardando a sua participação. Vamos de informação? A Câmara de Campinas entrou em recesso parlamentar, tá, gente? O período em que ficam suspensas as reuniões ordinárias e os encontros das comissões permanentes. Apesar da pausa nas atividades legislativas em plenário, os gabinetes dos vereadores e os setores administrativos seguem funcionando normalmente. O atendimento ao público continua sendo realizado de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. Previsto na legislação, o recesso legislativo corresponde ao período em que não ocorrem sessões ordinárias nem reuniões das comissões permanentes. Durante esse intervalo, os vereadores mantêm as atividades nos gabinetes, incluindo também o atendimento à população, a elaboração de projetos e demais trabalhos parlamentares. A retomada das reuniões ordinárias está prevista para o dia 3 de agosto. Muito bem, vamos lá, gente. Olha, vacinação. Você, adolescente de 15 a 19 anos, que ainda não recebeu a vacina contra o HPV, tem mais tempo para se imunizar. A estratégia de resgate aqui da cidade de Campinas foi prorrogada até o dia 31 de dezembro, seguindo a orientação do Ministério da Saúde. Essa campanha, gente, é voltada a jovens que perderam a faixa etária recomendada para vacinação, que é entre os 9 e 14 anos. Em Campinas, a cobertura vacinal do ano passado, 2025, chegou a 93,9% entre as meninas e 77,3% entre os meninos. A vacina HPV, ela previne diversos tipos de câncer e verrugas genitais e também está disponível nos centros de saúde da rede municipal. Para atualizar a sua carteirinha de vacinação, basta ir até o centro de saúde mais próximo da sua casa. Se não tiver a carteirinha e isso não é motivo para que você não se imunize, pode ir sem a carteirinha também, tá certo? Vacinação disponível. Previsão do tempo chegando, vamos ver como é que fica o tempo hoje. Cadê o inverno que estava aqui? Já ele aparece. Mas hoje o que temos é sol, predominando. Nós temos aí um céu azul de brigadeiro, a mínima 14, a máxima 27 graus. Dia lindo para viver, Vamos embora então. Bom dia para mim e para você. E agora
A gente volta, então, ao nosso tema central. A gente fala da permanência das meninas no esporte. A gente sabe que a infância é marcada pelo direito de brincar, né, e de correr livremente. Mas a transição para a adolescência, ela impõe uma barreira de gênero invisível no esporte. Enquanto os meninos encontram estímulo e validação social para continuar jogando, bora que bora, vai fazer um gol e tal, as meninas, elas acabam enfrentando um esvaziamento silencioso de suas quadras e também das equipes. Aos 14 anos, as taxas de abandono feminino disparam. Mas pesquisas continuam mostrando quando as meninas permanecem envolvidas nas atividades, os benefícios vão além dos campos, das quadras. Esses benefícios são capacitação, desenvolvimento de liderança, hábitos saudáveis, resiliência emocional, disciplina, como transformar os vestuários, escolas e clubes em ambientes acolhedores. Essa é a nossa pergunta. Como capacitar treinadores e pais para incentivar uma relação mais positiva com o corpo quando a gente fala da permanência das meninas no esporte? Então, a gente tem aqui duas pessoas assim que são ponto-chave para nos ensinar e para explicar para a gente o que acontece, o porquê as meninas elas iniciam o mundo esportivo, na vida esportiva, mas elas acabam desistindo. Então, a gente dá as boas-vindas à psicóloga do esporte, Duda Rea. Seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito bom dia para você também, obrigada mesmo por estar com a gente, porque a Duda vai fazer dupla com a educadora física, a Giovana Airoldi. Ela trabalha com meninas, ela tem experiência em esportes de alto rendimento e uma vivência disso que a gente vai falar hoje aqui no programa. Então preste muita atenção, porque tem alguns pontos que ela vai passar para a gente que de repente a gente nem se atenta na fase de transição, de crescimento da vida dessa menina. Seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, bom dia a todos, espero que o papo hoje seja bem instrutivo para todos nós. Vamos lá, a gente começa então na área da psicologia. Duda, a gente trouxe no início o estudo global, né, que apresentou que a baixa autoconfiança corporal, ela é o principal fator de desistência e atinge 74% das meninas do Brasil. A avaliação psicológica da puberdade, as pressões estéticas da sociedade, elas se tornam realmente barreiras muito pesadas dentro do ambiente esportivo quando a gente fala do público feminino? Sim, com certeza. Tem a questão que ao longo da adolescência, as mulheres, as meninas passam por uma mudança hormonal muito significativa e a gente chega até a dizer que a gente tem... a gente tem um esquema no nosso cérebro da nossa imagem corporal. E quando acontecem essas mudanças, a gente precisa adaptar. Então, nosso cérebro adapta a nossa imagem corporal e aí a gente demora um tempo a mais para conseguir reconhecer quem somos nós, né? Depois de todas as mudanças hormonais que acontecem. Ah, muito interessante, porque tem aquela fase da vida das meninas, nossa, né, que a gente fica meio assim, né, quem eu sou, para onde eu vou, o que que eu quero, né, fica meio confusa. E de repente pode ser nesse momento e que você iniciou aí uma atividade esportiva e aí você acaba desistindo também, né, mas a Giovana, que tem essa vivência, tem uma experiência de mais de 2 décadas na área esportiva aqui em Campinas. Giovana, como é que você enxerga essa escassez de ligas, né, ligas de base, voltadas especificamente para o público feminino na faixa dos 11 aos 17 anos. Vale a gente lembrar que estou falando não só aqui de Campinas, né, mas é algo assim global, porque essa pesquisa que nós trouxemos, ela foi feita não só no Brasil, mas em outros países e todos os países relatam a baixa continuidade das meninas no esporte após aí a puberdade, vamos colocar assim. Como é que você avalia essa falta, de repente, de treinamentos, de entendimento, de repente, até do educador físico, para essa mudança corporal que essa menina está vivendo nesse momento? Então, eu acho que a questão das ligas, né, que nem você falou, das competições, enfim, voltada para o público feminino, vai depender da demanda, né? Então, assim, quando não há demanda, exato, não tem como, né? Não existe como você oferecer, porque não vai ter gente exatamente, para participar. Exato. Né? Então,
a questão é anterior às ligas, é o que a gente começou a conversar aqui um pouquinho antes, né? Nessa fase, quando a criança, a menina, né, entra na puberdade, ela tem uma série de transformações corporais, né? E se a gente comparar, que não tem como não comparar, né, as transformações no corpo feminino e no corpo masculino, o homem, enquanto ele ganha força, massa muscular, a menina vai ganhar gordura, né? Ela ganha curvas. Então, tudo isso normalmente, não com todas, né? É um aumento de peso, é um desequilíbrio ali na forma dela correr, na forma dela saltar. Então, assim, ela já tem que se reorganizar para as mesmas coisas que ela fazia. Então, como eu venho da ginástica artística, e na ginástica artística isso é muito, muito visível, né? Então, quando ela passa por esse momento, ela perde. É como se ela perdesse um pouco da coordenação motora dela, porque o centro de gravidade dela altera também com a questão do peso. Olha isso. Né? Os membros podem crescer desproporcionalmente neste momento, porque ela tem um estirão muito mais cedo que o menino. Né? Então, ela, por exemplo, para ficar assim bem ilustrativo, né? Que a ginástica, como está em alta, acho que todo mundo consegue visualizar bem. As paralelas, né? As barras paralelas. Ela tem uma abertura X possível de você fazer. Então, a menina, quando ela cresce, ela vai fazer o mesmo movimento, só que às vezes ela não consegue mais fazer o movimento, porque ela tem que mudar o ângulo de movimento que ela faz, porque ela perde essa coordenação. E muitas vezes elas vão assim, enfrentar essa situação do tipo, eu não consigo mais, eu não sou mais capaz, eu não rendo mais a mesma coisa. Então precisa ter todo um apoio, inclusive psicológico, né, para ela entender que isso vai retornar. Para o treinador também entender que ela vai voltar a ter a performance. Ela precisa de um tempo para readaptar o organismo dela, o corpo dela, para as atividades que ela já fazia antes. E isso vai ser para qualquer modalidade, né? Então, por exemplo, no basquete, ela arremessava, né? E agora já o braço cresceu um pouquinho, eu perdi, eu tô um pouco mais pesada, eu não consigo saltar tanto para fazer uma bandeja. Então, assim, tudo isso ela sente perder a performance, né? Só que aí tem que ter todo um trabalho por trás, tanto do treinador, né, quanto de um psicólogo, para poder dar essa sustentabilidade para ela. Não, pera lá, eu consigo voltar ao que eu era, é uma fase de transição. Então essa fase de transição é difícil, e é aí que a gente perde. Olha isso, gente, muito interessante, né? Porque você tem essa vivência, conseguiu ilustrar muito bem pra gente. E se a gente para analisar, a gente passa por isso o tempo todo, né? É uma fase que a gente está falando aqui, que é as meninas, né? A permanência das meninas no esporte, mas analisa você treina, faz algum tipo de esporte, ou até uma academia mesmo, né? Você parou e o tempo passou, e daí para você voltar é desafiador, né? É desafiador. Agora você imagina uma menina que ela está iniciando a vida, né? Que ela está buscando algo, e aí se depara com toda essa mudança e não tem uma estrutura, né? Nem familiar, nem psicológica, e também, de repente, do professor, ele não está preparado para trabalhar com isso. E aí ela acaba largando o esporte. Tem um dado bem alarmante desse estudo que nós trouxemos. Eles entrevistaram 4.900 crianças e adolescentes em países como Brasil, Canadá, Alemanha. E essa entrevista mostrou que o futebol lidera a evasão das meninas. 60% das meninas, elas desistem dos campos na adolescência. E isso reforça o peso de preconceitos, rótulos que são ultrapassados aí em modalidades historicamente vistas como masculinas. A gente tem a Copa aí o ano que vem, né, das meninas. Eu quero só ver o que vai acontecer. A Copa do Mundo tá aí, tá todo mundo torcendo, dali Brasil, para tudo, o pessoal para até de trabalhar, né? Agora, e na Copa feminina? Será que isso acontece, né? Então, Duda, além da imagem corporal, esses dados mostram que barreiras como o aumento de custos, as pressões sociais geram também
esse esgotamento mental. Por outro lado, as meninas que praticam esporte, elas registram taxas de transtornos mentais, depressão e ansiedade muito menores. Então, do ponto de vista psicológico, como que o esporte atua como um escudo, né? Um escudo mental dessas meninas? Porque se a gente para analisar, o esporte, ele nos traz algo que a gente vai levar para a vida, não é? Sim, e que ultrapassa, né, o esporte. A gente usa no dia a dia, mas ele entra ali muito em aspecto de coletividade. A gente aprende a viver em comunidade, a gente aprende a lidar com as adversidades, a gente aprende a ter resiliência, disciplina. E são aspectos que a gente leva para depois do esporte, né? Então a permanência é muito importante. E quando a gente fala dessa saída do futebol, é muito o aspecto cultural. A gente não vê como algo frequente mulheres, meninas estarem jogando futebol, né? Sim. Quanto de propaganda estão se fazendo para a Copa do ano que vem? Verdade. Então isso, elas acabam sentindo que elas não pertencem ali, e isso faz com que elas não tenham motivação para ficar. E os estudos mostram muito que as meninas, elas têm uma motivação diferente dos meninos. Os meninos, eles têm uma motivação que a gente chama de motivação intrínseca, desculpa, que é aquela pessoal de ganhar, de fazer gol, de se sentir bem. Sim. As meninas já têm uma motivação mais extrínseca, daquela de estar no coletivo, de ter amigos, né, de ter um bem-estar social. E quando elas não se sentem pertencentes dentro desse ambiente, elas acabam saindo, né? Não apenas pelo corpo, mas também por essa questão. É verdade, né? Como que você avalia essa questão aí, Giovana, da Copa do Mundo, vamos colocar assim, né? A gente tem aí a Copa do Mundo das mulheres o ano que vem. Qual que é a expectativa sua, assim, você que trabalha com esporte, que está dentro do esporte, assim, que tem uma vivência, são mais de 20 anos, então você tem uma visão diferente da nossa. Qual que é a sua avaliação? Você acha que o Brasil vai parar também para a Copa do Mundo Feminino? Infelizmente não. Olha aí, ó, tá vendo só? Eu acho assim, a gente... É um universo muito complexo, né? Porque, assim, se você pensar no profissionalismo, o que a gente vê é a mesma coisa que a gente vê nas profissões de modo geral, né? Exato. Um homem que joga futebol ganha muito mais do que a mulher que joga futebol. Nossa, eu imagino. Né? O futebol feminino ainda muitas vezes é amador. Sim. Agora que o Brasil tem clubes e não sei o quê. Por conta do quê? Não é por conta, porque, nossa, vamos fazer o futebol feminino despontar. Não, porque foi uma obrigatoriedade, tipo, tem a CBF, né, do futebol, eu sei que teve algum incentivo para os clubes que tinham feminino e masculino também. Então, assim, não é por uma coisa assim que é legal, vamos fazer. Tem que sempre existir um a mais para poder alavancar, sabe? E a gente vê, inclusive, a falta de ídolos, né, do esporte. O quanto se fala de Neymar, o quanto se fala de Marta. É verdade. O quanto se fala de Vini Júnior. Quem conhece as meninas que estão na seleção brasileira de futebol? E não é só o futebol, na maioria das modalidades. Exato. No caso da minha específica, tá ao contrário no momento, né? É verdade. Mas, né, da ginástica artística, o feminino tem se destacado mais que o masculino. Mas, de maneira geral, a gente não tem tantos ídolos. Quantos ídolos de natação a gente teve femininas, tênis? A gente lembra sempre de nomes masculinos, entendeu? Eu fiquei muito feliz de um jogo da Copa agora que tinha mulheres apitando, porque isso também é uma forma, porque às vezes incentiva. Eu posso não ser atleta, mas o esporte vai me dar uma coisa que eu gosto tanto que eu vou viver no ambiente do esporte. Então eu vou ser um árbitro, eu vou ser uma pessoa que assiste o esporte, uma pessoa que consome o esporte. Então a gente tem que manter as pessoas no esporte não só para ser atletas, para terem um bem-estar de vida lá na frente, para consumirem o esporte, para se envolverem no esporte nas diversas esferas que o esporte oferece. Exatamente, né? E isso carece de pessoas femininas. A gente vê, por exemplo, quantas treinadoras femininas existem nos esportes coletivos
que o time é feminino. Normalmente o time feminino, o treinador é masculino. É verdade. Mesmo assim. Então, assim, por que essas mulheres não estão envolvidas lá no treinamento, no competitivo, no ser treinador, ser uma treinadora, né? Então, assim, eu falo, na ginástica a gente ainda tem uma vantagem, na ginástica artística tem uma vantagem que existe um regulamento que quando você leva uma equipe, você pode ter 2 treinadores, mas você não pode ter 2 treinadores homens. Você é obrigado a ter uma mulher, pelo menos uma mulher. Então, já são algumas coisas que ajudam a manter as pessoas dentro do esporte. Porque se eu não vejo perspectiva de chegar no alto rendimento como um treinador, por que eu vou buscar isso? Né? Então, assim, carece também uma estrutura toda que carece olhar um pouquinho mais para o lado feminino. É algo que a gente traz como cultural, você analisa isso, a psicologia consegue trazer para a gente isso? É algo que está enraizado, que vem de história? O que é isso? Por quê? Você vê, a Giovana relatou tantos pontos onde falta a presença feminina. E essa falta, de repente, é o incentivo, essa presença, de repente, seria um incentivo para as nossas meninas continuarem dentro do mundo esportivo. E muito bem colocado pela Giovana, não precisa ser atleta, né? Mas vai ser um árbitro, vai fazer parte desse mundo, né? Vai ter essa sensação de pertencimento. Mas e aí? A gente esbarra lá na história, a gente esbarra lá na infância, na cultura, é mais ou menos isso? Com certeza, é algo multifatorial, né? A gente já conversou do corpo, da autoestima, o que a Giovana apontou que precisa ter primeiro meninas para depois formar ligas, né? Então tem que ter essa adesão. Mas sim, a gente encontra na família, a gente antes do programa estava conversando que os meninos desde pequenos são convidados a jogar futebol, seja em brincadeira, né? Ali na rua, não necessariamente dentro de uma escolinha, mas as meninas já não são tão propensas, ou se são, eu acredito que são mais para ginástica, que é considerado um esporte mais feminino, do que para um futebol, por exemplo, que é historicamente muito masculino. Eu também trabalho muito com automobilismo, né, o esporte do automobilismo. Então eu também vejo como a presença masculina está muito grande. Então esses esportes que tradicionalmente, historicamente são masculinos, é mais difícil a gente ver a presença e é mais difícil até os próprios pais ou familiares incentivarem, porque eles não veem tantas pessoas. Então eles acham que não faz sentido. Talvez ir para um balé, algo mais artístico, assim. Mas a gente agora está cada vez mais nessa comunicação, vendo que a gente pode abranger o leque de possibilidades, né? Esperamos que não tenha mais essa segregação do que é um esporte feminino, do que é um esporte masculino. Muito bem. Agora, Giovana, como o papel dos pais, né, da família em si, dos técnicos, treinadores, educadores físicos, qual é o papel dessas pessoas no incentivo dessas meninas que fizeram a iniciação esportiva e estão já nessa fase de transição e, de repente, pode ser que desista. Então, qual que é o papel? A gente precisa incentivar, mas de que forma, né? Os orientadores, os professores de educação física, os técnicos, treinadores, enfim, hoje eles já têm essa visão que essa menina ela pode estar desistindo por conta da baixa autoestima. Qual que é a sua avaliação disso? Olha, eu não sei se chega a ter essa percepção, tá? Eu acho que hoje as pessoas já têm, lógico, muito conhecimento, já tem, mas eu não sei se no dia a dia ali chega a ter essa percepção, eu acho que ela não está se encaixando, não sei o quê. Eu acho que muitas vezes, tanto que as equipes, quando elas começam a entrar pro alto rendimento, ela sempre tem um psicólogo junto. Olha a importância da psicologia, então, assim, as equipes maiores, por quê? Porque é o psicólogo que vai detectar esse tipo de coisa, sabe? Olha, tal menina não tá se inserindo bem no grupo, né? O psicólogo vai fazer, né? Você pode dizer melhor que eu. Dinâmicas que vai detectar esse tipo de coisa, que vai trazer pro profissional de educação física para ele reorganizar o grupo dele.
né? Então, são ferramentas e informações muito importantes para que isso aconteça. Sim. Né? No caso da família, eu acho que a família tem que sempre incentivar, sabe? Quando eu trabalhava com competitivo, tinha uma psicóloga que falava, não, você tem que terminar ciclos. E eu sempre levei isso muito a sério, Olha sabe aí. assim? Porque às vezes no meio do ciclo, assim, no meio do ano, no meio do semestre, fala, ai, tô cansado. Às vezes nessa idade também começa as cobranças escolares, vestibular, Verdade. isso, sabe assim, precisa de nota na escola. Então assim, termina o ciclo. Se durante as férias você não quis pensar mais no esporte, não quiser voltar, aí provavelmente você realmente está decidido. Agora, se você para no meio do ciclo, você não tem certeza se aquilo é realmente um esgotamento do esporte ou um esgotamento da vida mesmo, de tudo que está passando ali naquele momento, né? Então a gente sempre fala assim, não, se é para parar, finaliza o ciclo, reflete e volta. E assim, no caso da ginástica, né, que é mais minha área aí, tive muitas e muitas e muitas meninas assim, incontáveis, que assim, ai, nossa, você encontra anos depois, eu desisti tão cedo, né? Ai, que dó. Então, assim, ai, que triste, e não é por falta da gente falar, a gente fala com a família, fala com olha, pensa bem, né? Não é o momento, tal, às vezes, porque às vezes, que nem, a criança vê, ai, nossa, mas a minha amiguinha já tá conseguindo fazer isso, eu não tô conseguindo ainda. Assim, calma, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu desenvolvimento, você vai chegar lá também. Então, assim, às vezes, o imediatismo também causa essa evasão, né? Tipo, eu não tô conseguindo, e pronto, né? É mais fácil desistir do que enfrentar. Né? É verdade, né? Se a gente para analisar, é assim mesmo. O esporte traz algo que é a constância, né? É a disciplina. E quando a gente fala de disciplina e constância, é a nossa vida. A gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter constância. E a questão psicológica que a Giovana trouxe pra gente aqui, você concorda? O que você traz na questão desse negócio das meninas de achar que não vão conseguir e, de repente, desistir? E o esgotamento, né, de completar o ciclo. Porque isso acontece com todo mundo. Principalmente agora, a gente está na metade do ano, gente, tem gente que está cansado, precisa dar um tempo para poder continuar. Né? E isso pode acontecer também nessa questão das meninas aí, na permanência no esporte. Então, acho que faz todo sentido na questão psicológica, não é? Com certeza. E são diversos fatores, né? Às vezes, as meninas iniciaram ali não por vontade própria, mas ali, a família gostaria também que iniciasse. Então, às vezes, ela já não queria pertencer àquele esporte. Mas eu acho, completando o que a Giovana falou, a gente precisa proporcionar espaços de acolhimento, né? E chegar e conversar com essas meninas e entender o que você acha que tá acontecendo, por que você acha que você quer sair, é porque você não tá rendendo como antes, é porque alguém tá fazendo algo que você não consegue fazer, porque o esporte, ele nos ajuda a lidar com as frustrações, com a adversidade, né? Então, depois dessa desistência que a Giovana falou, que muitas pessoas voltam e falam, não queria ter desistido. Então, a gente sabe que a vida no esporte como atleta é curta, né? Então, depois a gente tem que procurar outras carreira, outros ambientes para a gente pertencer ali dentro do esporte. Então, tentar entender com essas meninas o que estão fazendo elas saírem, se é a questão do corpo, e tanto é que quando a Giovana menciona que tem que ter uma treinadora mulher, eu achei muito importante, porque às vezes a gente sente mais a vontade de falar algo do nosso corpo para uma mulher do que para outra pessoa, né? Até pela questão da familiaridade, da compreensão. Então, eu acho que promover esses espaços, inclusive os pais perguntarem, os familiares, do que está acontecendo. Porque a gente falou que também é uma fase da adolescência. A adolescência é uma loucura de hormônios, né? A gente sempre fala que os adolescentes ali são meio rebeldes, mas eles estão tentando se descobrir, né? Como eles são, onde eles pertencem. Então, para eles também tá tudo demais, tá tudo elevado. Então, ter um pouquinho mais de paciência e acolhimento, acho que ajuda a entender o que está passando na cabeça deles. Excelente.
gente, é acolhimento, paciência, a sensação de pertencimento e tomar também o cuidado, Giovana, em relação à expectativa, né? Eu crio uma expectativa em cima do meu filho que ele vai ser o mega master jogador de futebol, porque quando eu era pequeno eu jogava futebol e eu não consegui continuar, mas agora eu tô com meu filho aqui, ele vai para a escolinha de base e ele vai se despontar, então você vai, filho, você vai. E aí a gente transfere, né, a nossa vontade para os nossos filhos e tem aquela expectativa que o filho vá cumprir algo que só está na nossa cabeça. A gente tem que tomar cuidado com isso também, porque isso pode ser um dos motivos da baixa permanência no esporte. E aí a gente está falando não só das meninas, mas também dos meninos. Então, da baixa permanência das crianças e adolescentes que fazem a iniciação esportiva por conta da vontade do pai, do cuidador, né? Eu quero que você faça isso e a criança pega e vai, mas daí não consegue se manter. Exatamente. O que acontece? Enquanto criança, eu acho que ela não tem muita percepção, assim, sabe? Eu tô fazendo porque o pai tá querendo, né? Eu tô ali no ambiente, tá gostoso. Sim. Eu não tenho percepção de, tipo, aquele é melhor que eu sou melhor que... Não tem essa percepção. Ainda não, conforme mas depois... vai crescendo, vai falar assim, nossa, mas o que eu tô fazendo aqui? Todo mundo faz isso aqui, e eu não sei ainda. Sabe assim? Sim. Começa a perceber, começa a ter essa percepção também de que talvez aquele esporte não seja adequado para aquela pessoa, no sentido, vamos lá, competitivo. Exato. Tá? Porque assim, o que eu falo muito, vou voltar na ginástica. Vamos lá. Porque é mais fácil para mim um exemplo, né? A ginástica, ela tem um estereótipo, né? Tem algumas quebras de estereótipos, sim. Hoje em dia a gente já tem ginastas altas e tal, mas a gente tem um corpo mais delgado, mais magro, né? Mas o que a gente fala? Muitas vezes a mãe fala, mas a ginástica de iniciação é para todos. Qualquer um pode fazer. Então, assim, basta também a gente colocar cada coisa no seu quadrado. Eu falo assim, né? Tipo assim, tudo bem, você pode não ser que vá lá para o alto rendimento, que vá para o competitivo, mas se você gosta, se você aprecia fazer aquilo, você está no lugar certo, sim. Você tem que permanecer ali, sim, porque aquilo está te dando prazer, né? Então você tem que fazer independente das regras de estereótipos de cada modalidade. Não, eu sou baixinho, eu quero jogar vôlei. Tudo bem. Vai lá e joga. Tudo bem, mas você saiba que você vai jogar por recreação, que você tá ali. Que é a pessoa, depois que a gente conversou, que vai ser um consumidor, que vai ser alguém que vai olhar para o esporte com outros olhos, que vai incentivar seus filhos a fazer esporte, que vai ter uma vida saudável na vida adulta, porque tá acostumada a praticar esporte. Então, isso tudo a gente tem que ver. A gente, principalmente quem trabalha com iniciação esportiva, não pode descartar ninguém. Porque as pessoas não são descartáveis. Todos têm direito à prática. Agora, se você está falando de uma prática voltada ao alto rendimento, aí sim a gente precisa ter alguns cuidados, não é porque a pessoa não possa. Porque, por exemplo, uma pessoa que não está adequada àquela prática pode se lesionar, vai ter frustrações porque ela não vai acompanhar. Então, vai ser mais malefícios do que benefícios. Então, quando a gente vai para o alto rendimento, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso. Mas a iniciação é para todos, em qualquer esporte. Eu acho que todos poderiam e deveriam experimentar a iniciação esportiva, né? Eu tive vivência dentro do esporte, joguei vôlei por acho que 6, 7 anos, viajei e participei de campeonatos. E assim, você sabe que eu trago essa experiência de jovem para a minha vida, sabe? Me ensinou bastante a persistência, a aprender a ganhar e a perder também, porque não é todo dia que você ganha e também não é todo dia que você perde e tá tudo bem perder. De repente, se você perdeu, é uma oportunidade que você tem de melhorar, né? De melhorar, de ver onde que você tá errando e de melhorar
melhorar para na próxima, de repente, pode ser que você ganhe, pode ser que a gente tem que aprender a lidar com as frustrações. E acredito que o esporte é algo assim que traz isso e a gente leva para a vida. Então, por isso que eu digo que acho que todos deveriam participar, ter a oportunidade de iniciar, né, o esporte, participar de uma iniciação esportiva, a disciplina, né, a sensação de pertencimento, a questão social. Gente, são inúmeros benefícios que o esporte traz para a vida da gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca aqui a permanência das meninas no esporte, porque a gente está falando dos benefícios, mas também tem o outro lado, né? A menina que não se encontrou, a menina que não teve, de repente, o apoio, a menina que, de repente, não teve a visão da família, do treinador, a questão psicológica, ela pode sair frustrada, né, desse momento que, de repente, poderia ser o divisor de águas. E a gente precisa cuidar com a saúde mental quando a gente fala dessa frustração, não é? Com certeza, é o que a gente estava retomando, né, entender primeiro por que aquela menina está ali, né? Ela quer estar ali, como a Giovana apontou, na infância, é importantíssimo ter a iniciação esportiva. São vários benefícios, até a Giovana pode explicar mais do que eu sobre a questão motora, né, que a gente desenvolve ali no esporte. Muito bom. Mas na adolescência, entender, é o esporte que ela queria estar, ela se identifica, ela vê potencial ali, né, porque tem a gente fala até de autopercepção, a gente se encontra naquele ambiente, exato, a gente se encontra se desenvolvendo ali, embora a gente fala que os hormônios estão muito modificados e muito acentuados, elas têm a própria capacidade, exato, de perceber e elas vão desenvolver. Então, eu sou sempre a favor da comunicação. Então, tentar entender o que está acontecendo, né? Se, às vezes, ela perde um jogo, algo, e foi muito frustrante para ela, como que ela pode recuperar daquilo, ao invés de ela pedir para sair? Sim. Ou acontece alguma coisa mais, algum comentário de alguém, da torcida, né? Como que a gente pode acolher esse atleta e integrá-la novamente, mostrar ali, fortalecer a autoconfiança, a autoestima dela, né? O atleta, quando a gente fala em atleta, tem que estar psicológico bem preparado. A gente vê isso, né? Aí principalmente agora na Copa, gente, o que é isso? Haja psicológico, né, Giovana? Eu queria pontuar uma coisa que eu me pegou na sua fala, sim, que além de tudo aquilo que você falou, o esporte traz também um momento de exposição. Exatamente. Exposição. Então, eu tô numa competição, eu tô sendo exposta, todo mundo vendo o que eu estou fazendo. E tem gente que gosta e tem gente que não. Exatamente. Né? E hoje, ainda mais... Em rede social. Tem os dois lados, né? É mais difícil você se expor, porque as pessoas ficam atrás dessas, né? Tipo assim, atrás de um tablet, atrás de um celular, ela se expõe menos, né? E na hora de fazer um jogo, na hora de apresentar, pode não ser uma competição, um festival, que seja, você está diante de uma plateia, você se expõe. É verdade. Né? E isso para adolescente, muitas vezes é difícil, porque assim, eu falo, eu brinco com a minha filha, que tem já 17, assim, o celular é uma maravilha, mas também se alguém filmar alguma coisa errada sua ali, fica pro resto da vida. Então assim, filmou uma jogada que a menina errou, mandou pro outro, expôs. Então, assim, é uma exposição. Lidar com isso é difícil também, né? E, por outro lado, estar aberto a se expor é muito grandioso também, né? Então, assim, a gente tem que pensar nos dois lados. Tem a parte que pode trazer uma frustração, mas tem a parte também que, poxa, olha que bom, eu tô me expondo aqui. Eu tive uma atleta que... um relato da mãe, depois ela fez fisioterapia e tal, tinha que apresentar um trabalho na faculdade e tal, a mãe falou assim, mas tá nervosa por quê? Você fazia série na trave que tem 10 centímetros, olha assim, você tá com medo de apresentar um trabalho? Entendeu? Show, então assim, foi um exemplo direto da questão, né, do quanto o esporte ajudou ela, é verdade. Se eu fazia isso, por que eu não vou apresentar o trabalho na faculdade com segurança, sabe? Então, o esporte também traz isso. Por exemplo, como meu filho joga basquete, então eu acabo tendo um pouquinho ali também com basquete. Sim. Assim, eu vejo, né, quando eu comecei a viver o universo do basquete,
A hora que o menino tá ali para cobrar um lance livre, que a torcida inteira vai, contrário, vai. Eu falo assim, nossa, coitado do meu filho, né? Só que a hora que o outro vai, eu também faço isso. Exato. Né? Mas então, assim, é a questão da exposição. E ele lidar com isso tudo em volta e tentar fazer o dele certo, né? O dele, eu falo de modo geral, qualquer atleta, né? Então, isso é uma exposição, foco, é um foco que foco. Vai trazer para a vida. É um benefício que nada que não seja esporte vai trazer. É verdade, é verdade. É só o esporte. É verdade, é só o esporte. É algo assim que quem teve a oportunidade de participar, né, de viver aí o esporte em algum momento da vida, eu tenho certeza que você vai lembrar. Para e pensa aí nos momentos que você passou dentro de quadra, enfim, e aí traz para sua vida de hoje, né? Quantos momentos atuais o esporte esteve presente e você nem se lembrou que foi a partir de lá, né, da quadra, de repente, que você trouxe essa segurança, esse empoderamento, esse insistir, né, e aprender a lidar também, né, com tudo que nos cerca, os comentários, a torcida gritando no seu ouvido, você ter que focar ali e executar e fazer o que você está ali para fazer, a disciplina. Então, acho que o esporte é algo assim que a gente leva para a vida mesmo e todos deveriam ter essa oportunidade, principalmente as nossas meninas, né? E a gente precisa falar sobre isso para que, de repente, possa virar a chave, alertar um aqui, outro ali. Eu acho que cada um fazendo um pouquinho, quem sabe a gente consiga. A gente vai ter uma visão aí o ano que vem, né, com a Copa das Meninas. Então, das mulheres, a Copa Feminina. Qual que é a sua avaliação, Duda? O que você pode trazer para a gente na questão psicológica da Copa das Meninas, né? Como que você vê isso? Você vê como uma evolução? Você vê como algo que ainda falta muito, né? E tem também a questão das marcas, dos patrocínios, né? Que é algo que no mundo do esporte pesa bastante. E a gente sabe que parece que agora esses patrocinadores estão começando a virar os olhos aí para o público, né, as atletas, as mulheres, principalmente agora no futebol. Vamos ver, me parece que tem aí grandes patrocinadores já fechados com a Copa das Meninas. Então, isso é algo bem interessante também, porque é algo que incentiva. É muito significativo. Retomo o que a gente começou a falar, né? A gente precisa de ídolos, então a gente precisa de mulheres nos holofotes para incentivar as meninas. Ter a Marta, por exemplo, ali no futebol, né? Mas encontrar outras referências para que as meninas se sintam, olha, tem uma pessoa, eu posso ser igual a ela, porque é difícil nós, como mulheres, se identificar com uma figura masculina, né? É uma questão corporal diferente, uma cultura diferente. Então, quando as meninas encontram pessoas que elas possam se identificar, e a gente até chama na psicologia de modular, né? De pegar aspectos interessantes, por exemplo, a persistência, ou pensando em uma atleta profissional de futebol, que ela faz o pênalti bem, ela marca bem, e aí a menina assistindo aquilo fala, não, eu posso fazer assim. Então ela se inspira. Então eu acho que a Copa do ano que vem feminina vai ser maravilhoso pra gente. Acho que temos muito aqui caminhar, mas eu acho que ao invés da gente começar a pontuar o que não andou, a gente pode olhar e falar, olha, que bom que agora mais patrocinadores estão olhando, que bom que vão passar, né? Antes a gente não conseguia nem ter acesso às Copas femininas. Verdade. A gente tinha que procurar os canais, não era tão fácil acesso, e hoje já está diferente, né? É verdade, essa questão do acesso também é algo bem importante que a gente precisa pontuar, né, Giovana, quando a gente fala da visibilidade, né, do esporte para as mulheres. Qualquer esporte, né, qualquer coisa, quanto mais aparece na melhor mídia, né? mais procura incentivo, vai ter, mais incentivo vai ter, porque tem hoje, logicamente, já é um pouco mais fácil por causa das redes sociais e a internet e tudo mais, mas se não aparece na televisão, a criança vai, como que ela vai falar assim, eu quero fazer aquilo, eu as quero meninas nas Olimpíadas, aquilo, né? Eu quero. Por quê?
porque ela não tem nem noção que aquilo existe. Exato, né? É verdade. Então, assim, precisa estar na mídia. Então, assim, quanto mais a mídia favorecer, né? Isso a gente com certeza vai ter mais gente praticando. A questão dos patrocínios é importante. Você acha que os patrocinadores, grandes patrocinadores, né, voltarem o olhar para a Copa feminina? Você acredita que isso acaba incentivando também? Ah, com certeza, porque o patrocinador injeta verba e o patrocinador vai querer aparecer. Então é um ciclo que se completa aí, né? Então mais gente vai ter acesso, mais gente vai ver, vai ter mais propaganda, vai aparecer mais, né? E eu acho que as empresas é só elas pensarem no público feminino, porque quantas nós somos, né? Pois é. Então assim, a gente pode estar aquém numericamente praticando esporte, mas em termos de população, não, né? Então, vamos também olhar para o público feminino e aí através do esporte, né? Então, isso eu acho que é importante. Muito bom. Nós estamos ao vivo, agora 8h49, falando da permanência das meninas no esporte, mas você vê que nós abrimos aí várias vertentes para conversar sobre esse assunto que é bem importante e que a gente sabe, o esporte a gente leva para a vida, gente. Isso aí não tem... Quem participou, quem fez, sabe que é assim. E que bom que a gente está podendo observar que a visão, né, está mudando. A visão está mudando porque a gente está percebendo que, de repente, as meninas, elas param, né, encerram ali a vida esportiva em um momento da vida, mas por conta de uma baixa autoestima, por conta de não ter a sensação de pertencimento, e nós chegamos a ponto de conversar sobre isso. Então, isso significa que a visão está sendo alterada, que as pessoas estão tendo uma visão mais ampliada sobre essa situação. E que bom, porque se a gente para analisar, as próximas gerações, de repente, pode ser que elas tenham aí uma continuidade no esporte, mesmo passando pela puberdade, mesmo passando por esse momento hormonal muito grande que nós, mulheres, passamos, e que a gente possa ter aí grandes atletas no futuro, mas precisa de uma iniciação e precisa passar por essa barreira, que é um momento, acho que, crucial, né? Você passou disso, aí você vai embora, não é? Exatamente. É isso mesmo. Agora, 8h51, manda pra gente, então, a primeira pergunta, produção. Vamos lá para ver quem é que está conosco. Estamos ao vivo, estamos falando aí da permanência das meninas no esporte. A Larissa Mendes, do Bonfim. Tem adolescente que abandona o esporte em silêncio, sem explicar o motivo. Quais sinais emocionais os pais deveriam observar, Duda? Uma pergunta excelente, importantíssima a gente discutir. Muito obrigada, Larissa. Eu acho que entra muito no aspecto, muitas vezes as meninas podem ter vergonha, né? Pode ter acontecido alguma coisa dentro do esporte e elas não conseguem verbalizar, tanto para os pais quanto para os treinadores. Então a gente tem que perceber, por exemplo, mudou o comportamento? Ela era uma pessoa que interagia mais, brincava mais, e agora ela tá mais quieta, mais reclusa, não quer conversar muito. O esporte traz muita autoestima, traz muita confiança para todos os aspectos da vida. Então, se a gente começa a perceber que ela vai ter alguma coisa que ela precisa fazer e ela dá uma recuada, ela tá se sentindo mais insegura em coisas que ela não sentia antes, pode ser aspectos, né? Tá mais triste, tá mais isolada, não tá mais conversando com amigos também. Acho que são aspectos importantes, assim. Precisa prestar atenção, né, nos sinais. De repente começa a se isolar, ficar quietinha, tá meio tristinha, pega, conversa, de repente incentiva a fazer uma terapia, e aí quem sabe possa voltar ao esporte novamente, né? Precisa ajustar, tudo tem que ter aí um equilíbrio. 8h52, mais uma pergunta pra gente, produção, pode colocar na tela, por favor? Vamos lá, ver quem está conosco.
A Michele Azevedo, do Jardim Amanda. Como as pessoas podem evitar que os meninos dominem a quadra e as meninas fiquem só observando? Ai, Michele. Você sabe, quando eu jogava vôlei, eu adorava jogar com os meninos, né? Eu adorava dominar a quadra dos meninos. Aí, no caso da Michele, a Giovana, ela tá perguntando nas escolas, né? Como pode fazer isso? Porque os meninos, eles têm uma coisa assim pro esporte que só vão, né? E aí vão dominar a quadra e as meninas vão ficar lá meio quietinhas, tem que fazer igual eu, entra pra jogar com os meninos e vamos embora. Tem isso também, e tem também a questão da própria estrutura da escola, né? É criar regras para que isso não aconteça. Né? Como, por exemplo, as terças e quintas as quadras são das meninas, os outros dias é dos meninos. Então, assim, basta também as pessoas que estão responsáveis pelos espaços equilibrar, entenderem, né? E acharem esse equilíbrio. É verdade. E as meninas não fiquem só observando, não. Se os meninos estão jogando, entrem para jogar com os meninos. É isso. Se não tem o equilíbrio lá de alguém que está cuidando lá da quadra, falando, vou jogar junto e pronto, invadam a quadra, meninas. Invadam a quadra. É isso. 8h54, mais uma pergunta pra gente. Pode colocar a produção, por favor, na tela. Sabrina Nogueira, Parque Prado. Como acolher uma menina que quer voltar ao esporte depois de ter desistido por vergonha ou insegurança? Esse acolhimento é fundamental, né? Porque olha só, ela quer voltar. Ela desistiu, mas ela quer voltar. E aí, esse quer voltar aí, ela vai encontrar uma barreira, né, para essa volta. Muitos fatores. Às vezes ela tem vergonha de voltar para o mesmo espaço, né, e falar, poxa, eu saí daqui, como que eu volto agora? Mas eu acho que às vezes a gente fica muito preocupado de como acolher. Mas eu acho que é mais simples do que a gente imagina. É muito uma sensação de passar segurança e falar, você quer voltar? Você quer voltar para onde você começou? Você quer procurar outro lugar? Você quer procurar outro esporte? Tentar ver outras alternativas e conversar, né? Às vezes talvez seja difícil para as meninas verbalizarem o que está acontecendo, mas se a gente ir com um jeitinho, perguntando e acolher, falar, olha, pode ser difícil você retornar para esse mesmo lugar, mas eu vou estar aqui, a gente conversa, a gente incentiva quando você voltar. E o esporte demonstra isso, né? Resiliência, persistência. Então, desistir e retornar já é um valor do esporte. Isso acontece com frequência, Giovana? Acontece. E às vezes é o que a Duda falou também. Às vezes a pessoa gosta do esporte, tá ali naquele esporte, mas não tá no espaço adequado. Procurar um outro lugar que tenha... o esporte também pode ser muito benéfico, né? Então, assim, às vezes ele tá, a criança tá ali, ou o adolescente tá ali praticando, mas não é o grupo que ele se sente pertencente. Às vezes mudar não quer dizer perder, não quer dizer, eu vou para sou menos. Quer dizer, eu vou ser feliz. Isso. Entendeu? Então, às vezes, assim, o que eu vejo, assim, os pais, de maneira geral, assim, não, eu quero estar no clube top. Se eu não estiver no top, eu não quero. Mas será que o clube top está sendo benéfico para o meu filho, para minha filha? Será que se ela estiver em um outro ambiente, ela não vai estar mais feliz e vai estar fazendo esporte do mesmo jeito? Entendeu? Então, assim, tem avaliações que têm que ser feitas pela família, né? E a sensação de pertencimento, ela é bem importante nesse momento, né? Porque se você está num lugar que você não se sente pertencente, a desenvolver ali é bem pesado, é bem desafiador, né? Acaba que não desenvolve, né? Porque ela não tá ali tentando respirar, porque ela não se sente bem ali, né? Vamos lembrar que as meninas, a motivação delas para continuar no esporte é o pertencimento, né? Mais do que os meninos. Então é sempre importante que elas se sintam integradas ali dentro desse grupo. Muito bem. 8h57, mais uma pergunta, temos mais duas e aí a gente já vai para as considerações finais. Estamos ao vivo, Estúdio Câmara aqui na TV Câmara Campinas, hoje falando da permanência das meninas no esporte. Adriana Teixeira, do Ponte Preta, vamos lá. A presença de mulheres treinadoras faz diferença para que meninas se sintam mais seguras e representadas no esporte? Vamos lá, Giovana. Olha, representadas eu acredito que sim. Seguras, acho que não necessariamente, tá? Porque assim, tem muita menina que às vezes
gosta do espelho masculino que às vezes não tem em casa. Né? Olha então, isso. assim, então, assim, tem essa questão também do que eu trago da minha casa, né? Então, mas eu acho que a questão de se sentir representada, sim. Só que aí a gente, falando aqui de treinadoras, a gente vê que também, que a gente falou lá atrás, existem barreiras, né? A gente vê poucas treinadoras, Verdade. né? Até por conta da vida, né? Lá na frente, a vida adulta, né? A mulher quer ter um filho, ela vai ter que se reorganizar. Como que eu vou viajar para competições, ficar um mês fora, deixo o filho e, né? Então tem a estrutura nossa, cultural, enfim, é mais complicada para a mulher se manter na carreira esportiva também pós-atleta, né, como treinadora também. Não é tão simples, né? Então, assim, são diversos fatores aí que a gente pode passar dias conversando. É desafiador, né? Ser mulher já é um desafio, né? E aí a gente tá aqui, né, firme e forte. Aí você tem aí a criança, e a criança é inserida no mundo esportivo, e aí vem mais desafios. E a gente falando sobre como manter essas meninas, porque a gente percebe uma grande evasão no mundo esportivo dessas meninas quando chegam à adolescência. E aí a gente precisa lidar com isso e, de repente, se reestruturar, né? Fazer com que essa menina tenha aí a resiliência para poder seguir. Se, de repente, não deu aqui na ginástica, vai tentar um basquete, não deu, vai tentar um vôlei, vai tentar um handball, vai tentar uma natação, mas continua tentando, sabe? Né? Continua buscando, continua, porque isso vai trazer para ela a tal da resiliência que a gente fala, né? Isso é importante para a vida, não é? Sim. E tem as modalidades artísticas também, né? Ginástica, o balé, que são esportes. São esportes. E por mais que tenha essa característica, um estereótipo de ser mais feminino, entra como esporte e é plausível. Não, às vezes a gente tenta encontrar problema onde não tem. Tá tudo bem você ir lá e ter contato com esses esportes. Muito bom, gente. Mais uma perguntinha, por favor. Vamos lá, ver quem que está conosco. Agradecemos você que está aí do outro lado, está participando com a gente aqui no Estúdio Câmara. Estamos ao vivo, falando da permanência das meninas no esporte. Tem mais produção? Se tiver, pode colocar na tela. Se não, já me avisa aqui, que a gente já vai para o encerramento. Tem mais uma. Bruno Carvalho, do Jardim do Trevo. Tem adolescentes que sentem vergonha até de correr na frente dos outros. Olha aí. Esse medo do olhar alheio pode virar uma barreira emocional. Uau! Bom, eu vou começar com a Giovana, porque a Giovana lida com essa galera e, assim, tem mesmo? Tem. Tem, assim, tem aquela medo da frustração, né? De errar na frente do outro, né? Que a gente falou da exposição, inclusive. Sim. Aí, no caso da ginástica, volto de novo lá nela, né? Às vezes tem as meninas mais velhas, assim, quando a gente tem a apresentação, eu não quero, tal, não sei o quê. Mas por que você não quer? Eu tenho medo de cair. Eu falo, mas todo mundo cai. Até na Olimpíada, as atletas caem, você pode cair também, que tá tudo certo, mas você vai treinar para não cair. Exato. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco de quem tá ali também, como lidar com a situação, né? A gente ainda um pouquinho dentro disso, né? Até às vezes a questão da vestimenta do esporte, né? Que nem às vezes um menino mais gordinho, uma menina mais gordinha tem, não quero pôr o colã, não quero ficar de shorts e correr porque minha barriga, não sei, sabe, assim? Então, assim, são coisas que a gente às vezes não vê, mas que a criança, pela imagem que a Duda já falou, que ela tem a imagem dela, tem medo de se expor, né? Então a gente tem que achar mecanismos, então você não tá se sentindo bem assim, então vamos ver como que a gente vai fazer para você também participar, mas de um jeito que você se sinta confortável, né? Então acho que é importante esse olhar. Muito bem. E esse coloca de novo a produção, a pergunta pra gente na tela. Esse medo, o medo do olhar alheio pode virar uma barreira emocional? Pode, mas é bom pensar que, assim, se a gente reconhece, principalmente ali na infância e na adolescência, é ótimo, que a gente pode trabalhar
nisso mais rápido. Então, o que a Giovana falou da exposição, a gente comentou das redes sociais. Hoje em dia, mesmo quando nós não estamos competindo, né, estamos por fora, a gente vê o quanto os atletas são criticados. Sim. Então, as meninas também sentem que elas podem ser criticadas dessa forma. Além dessa questão da fase mesmo da puberdade, dos hormônios, o corpo começa a mudar e elas começam a se sentir mais vistas, né? Então, às vezes, existe esse receio, a questão da vergonha, né? O medo de errar, de fracassar, até na frente das pessoas importantes, de família, treinadores. Mas o que a gente pode fazer em relação a isso é muito no que a Giovana falou de o acolhimento, de como conversar, a questão das vestimentas, a questão de incentivar e falar assim, vamos tentar, se você não quer correr na frente de pessoas, vamos tentar correr num lugar que seja mais privado, tentar achar outras possibilidades, mas ir quebrando essa barreira, né? Porque no final do dia o mundo é exposto, né? A gente está em exposição a todo momento. É verdade. Muito bem, meninas. Poxa, que interessante a nossa conversa e a gente percebeu que realmente as meninas têm aí uma grande tendência em abandonar, né, o mundo esportivo, mas que é importante que a gente persista, que é isso que o esporte nos ensina, né? Persistência, resiliência, disciplina, e são coisas que a gente leva para a vida. A permanência das meninas no esporte não é apenas um debate, não, sobre o desempenho físico, é sobre autoestima, saúde mental, formação das lideranças de amanhã, né? A gente combatendo as barreiras que afastam as meninas do esporte, a gente cria uma sociedade mais justa e mais saudável. Então eu quero agradecer a participação da nossa psicóloga Duda, obrigada, tá, por nos explicar, por nos orientar aqui, por trocar com a gente tantas informações interessantes quando a gente fala de nós, né, mulheres, meninas no esporte. Sim, eu que agradeço e também aproveitar para reconhecer vocês, o Estúdio Câmara e a Giovana por estar aqui para a gente trazer um tema tão importante, né? Então, começar algumas mudanças e trazer a conscientização sobre isso. Muito obrigada. Giovana, mais uma vez, obrigada pela sua participação, né, aqui no Estúdio Câmara. Giovana, com essa vivência esportiva, sempre quando a gente fala de esporte, é importante trazer alguém também que tem essa vivência para poder falar o que acontece nesse mundo, para a gente poder, de repente, se ajustar, se equilibrar. Se eu tenho lá uma menina, um adolescente que está nesse mundo do esporte e ouvir, né, uma dica de Giovana, de repente pode ser que eu consiga fazer com que essa adolescente continue inserida nesse mundo, que é um mundo maravilhoso. Então, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Para mim, falar de esporte é sempre uma alegria. E espero ter contribuído, né? E a gente agradeço a Duda também por me ajudar em alguns momentos aí, falar algumas coisas que trouxe, outras informações, ajudou a gente levantar outras informações aí. Espero que a gente tenha contribuído bastante para o público. Ai, que legal, gente. É isso, né? Falamos de esporte, estamos vivendo, né, esse momento esportivo aí no mundo todo, mas a gente precisa lembrar que nós ainda temos essa barreira aí das meninas no esporte, a permanência delas, mas que bom que logo em breve, num futuro não tão distante, essa barreira, esse muro, ele possa ser derrubado, né? Então, assim, a gente espera. E aí, estamos na expectativa, né? Expectativa aí da Copa do Mundo Feminina o ano que vem. Com certeza voltaremos a falar sobre esse assunto. Lembrando que a Iria está chegando por aí, trazendo informações aqui de Campinas, do Legislativo, do nosso estado de São Paulo, Brasil e Mundo. Nós também temos Câmara Notícia com Gabriel Castro, que traz o Câmara na Copa. Gente, é bem legal porque fala dos jogos, traz informações atualizadas e também traz até receitas, né, das cidades sedes aí da Copa do Mundo, então não perca, tá? E a programação da TV Câmara Campinas está sendo produzida sempre com muita responsabilidade, muito carinho, especialmente para você que está aí do outro lado, tá bom? No próximo Estúdio Câmara, a gente vai discutir um tema que gera aí muitos debates, dúvidas em academias, consultórios e cozinhas também. Olha lá, gordura ou carboidrato? E aí, você prefere qual? Quem é o vilão? A gente vai tentar desvendar aí os mistérios, né? Os mitos e verdades sobre a nutrição
e o emagrecimento saudável. Amanhã, a partir das 8 da manhã, ao vivo, em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Um grande abraço para você, fique bem, se cuide e até amanhã. Tchau, tchau.